Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa de hoje, o Gente da Gente. E o nosso programa, ele tem por enorme satisfação poder lhe ajudar, lhe instruir, lhe orientar acerca dos personagens da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar de um dos personagens da Bíblia Sagrada chamado reticências, né? E nós não é para mim não. Então eu chamo agora o meu amigo. Olha, passa para mim então, qual será o nosso personagem de hoje? Eu tenho dois irmãos. Meus irmãos são muito presentes na vida da comunidade. Meu irmão não viveu com a gente desde pequeno, mas depois de adulto, ele se agregou à nossa família de tal forma. Eu, minha irmã e meu irmão recebemos uma responsabilidade muito grande, que é adorar ao Senhor em todo o tempo. Meu irmão, ele foi comissionado a tirar o povo do Egito. Eu via que era uma obra muito grande. Eu sempre tive facilidade em conversar, em falar em público. Meu irmão não, meu irmão era mais reservado, ele tinha um pouco mais de dificuldades. Então, o Senhor também entregou a mim a missão de repassar o que Deus falava com o meu irmão para eu falar para as pessoas. Eu tive momentos muito importantes na minha trajetória, mas teve uma vez que meu irmão se ausentou a um chamado do Senhor e eu acabei permitindo com que o povo refizesse um novo Deus. Ali foi um erro gritante da minha história. Mas depois disso, eu pude aprender e recomeçar. Prazer. Eu sou Arão, irmão de Moisés, irmão de Miriam. Bom, então, como já puderam descobrir, Arão é o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje. Arão, irmão mais velho de Moisés e Miriam, filho de Joquebede e Arão. É verdade. Mas temos um tempo bem minúsculo, né? Mas vou falar sobre algo que me chamou muito a atenção nesse homem, porque era um homem de uma fala muito eloquente, de uma fala muito sisuda e sabia se expressar muito bem, mais do que seu irmão Moisés. Foi também um sumo sacerdote, né? Um profeta de Deus, um homem de Deus, separado por Deus para fazer ali então a diferença, sendo que deixou a desejar quando ele, na sua falta de paciência e por conta da sua covardia, diz a palavra de Deus, ele foi um homem que se deixou se levar, né, perante a pressão psicológica, a pressão, a fala do povo de Israel. É verdade, os hebreus começaram a pressionar Arão com relação a Moisés, porque Moisés não descia do monte, porque Moisés não trazia a resposta que eles esperavam alcançar e desejava alcançar em sua própria vida. E a Bíblia relata que esse homem então, ele acabou meio que preparando um bezerro de ouro. E acabou por conta da rebeldia, se rebeliou, né? Acabou se rebeliando contra o próprio Deus. Olha, nós temos que ter um grande cuidado quanto a isso, porque a falta de paciência, ela vai gerar uma rebelião. E a Bíblia Sagrada diz que a rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria. E nós não podemos deixar com que essa rebeldia, ela venha tomar conta de nós. Não, pelo contrário, temos que invocar o Deus da Bíblia Sagrada, temos que buscá-lo enquanto se pode achar, temos que nos aproximar desse Deus e saber, né? Ô Senhor, o que tu queres que faço, né? Que eu venha fazer, para onde devo ir, se só tu tens a palavra da vida. A falta de paciência acabou permitindo que este homem, Arão, que tinha tudo para ser ali, né, um homem que estivesse ao lado do seu irmão Moisés, para facilitar a coisa, para ajudar. Ou seja, ele acabou meio que se corrompendo ali juntamente com o povo hebreu, com os israelitas. E tudo isso, né, fez com que todo o povo de Deus fracassasse. Queridos, quando nós deixamos a falta de paciência ela tomar conta de nós, acabamos meio que nos afastando dos propósitos do Senhor.
O propósito de Deus, a vontade do Senhor, a Bíblia Sagrada relata que ela é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, o que não me fazia, ou não iria me fazer, é aguardar esse tempo, o tempo da promessa, o tempo do Senhor, dele agir de forma prudentemente, porque ele tudo faz com excelência. A Bíblia diz que é dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. Mas quantos estão atropelando o propósito, a proposta e a vontade do Senhor nesse tempo? Quantos estão atropelando? Tudo por falta de paciência, tudo por falta de temor a Deus, tudo por não saber esperar. A Bíblia diz, olha, eis que um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E Arão acabou atropelando tudo, acabou ansioso, na sua ansiedade, acabou se posicionando de forma errada. E tudo por conta da pressão do povo hebreu, da pressão do povo de Israel. Queridos, não seja pressionado pela sociedade, mas se sinta à vontade ao ser pressionado pela palavra. É isso, é pela palavra, porque a palavra de Deus é ela quem vai te trazer toda a luz para os teus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos e os teus também. É a palavra do Senhor. Bom, nós vamos a um break agora, daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa, Gente da Gente. E hoje estamos falando de um personagem da Bíblia Sagrada chamado Arão. Arão, irmão mais velho de Moisés e também Miriam, filho de Arão e Joquebede, um homem que poderia ter sido ali um braço, como foi na época para Moisés, se tratando dos filhos de Israel, desejantes ali por algo libertador, Quem é que ajuda? Arão e Hur. Arão, ele é um sumo sacerdote, um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem com uma fala e uma língua eloquente. Falava muito bem e por isso representava seu irmão Moisés muito bem também. Mas chegou um momento, uma fase, um episódio, e esse eu quero dividir e compartilhar com vocês, está aqui em Êxodo. O capítulo é o 32, eu preciso compartilhar essa palavra, porque o Gente da Gente, ele sempre traz, além do personagem, ele traz um trechinho de acordo, e atrelado a esse personagem, e eu quero falar exatamente de Êxodo 32, quando vai relatar, quando vai declarar que o próprio Arão, ele poderia ter aguardado, esperado, ter tido um pouco mais de paciência, e a Bíblia diz que a coisa aconteceu de forma assim repentina porque ele não teve a paciência. A paciência, ela é um termômetro, É aquilo que nos faz aguardar o tempo correto e o tempo oportuno da parte do Senhor para as nossas vidas. E a Bíblia diz que Arão não. Ele acabou atropelando ali a proposta, o propósito do Senhor, enquanto Moisés subia. Enquanto Moisés estava ali diante de Deus naquele monte para trazer ali informações a todo o povo de Israel, a Bíblia diz que Arão, muito ali, vamos dizer, ansioso, deixando a ansiedade tomar conta dele, a Bíblia diz que ele prepara um bezerro de ouro. E isso tudo com todas as especiarias que ali haviam, Os atributos que ali havia. Olha o que diz aqui, Êxodo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Ou seja, vendo o povo que Moisés tardava em descer. Queridos, as coisas de Deus, elas têm um tempo diferente do seu tempo, porque o seu tempo não é o mesmo de Deus. O tempo de Deus é melhor, é apropriado. Ele é um tempo completamente favorável a mim, a você,
que me assiste agora. Mas quando você passa por cima desse tempo, dessa proposta, da vontade de Deus, você sai perdendo. Olha que interessante, a Bíblia diz que o povo começou a pressionar, isso aqui que está relatado, né? O povo começou a pressionar ao próprio Arão. Queridos, às vezes você tem sido pressionado pela sociedade, pressionado no seu ambiente familiar, pressionado na faculdade. Ah, não, vamos tomar um chopinho. Ah, não, vamos dar uma saidinha. Ah, não, vai ter agora uma saída, uma festa rave. Mas você não pode dar um passo errado, em falso na sua vida. Não pode, por conta da pressão, por conta das pessoas que estão lhe pressionando. Foi exatamente isso que aconteceu com Arão. Por conta da pressão, a Bíblia relata que ele então começa a fazer uns pedidos lá para o povo e pede ao povo pendentes de ouro, pendentes de prata, e ali com tudo aquilo ele prepara um bezerro de ouro. Querido, somente ao Senhor nosso Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto, e um culto racional, diz o Senhor nosso Deus. Mas tem pessoas se perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque a adoração dela, a sua adoração, deixou de ser voltada para o Deus da Bíblia Sagrada e agora está sendo voltada para imagens de escultura, para ídolos mudos. Então, preste atenção, e tudo isso por conta do quê? Da ansiedade, da pressão. Às vezes essa pressão que você sofre, essa pressão psicológica, essa pressão, talvez mental, você precisa ter esse certo cuidado. Mas por quê? Porque isto vai fazer você pecar. Isto vai fazer com que você venha errar e sair da proposta que Deus tem preparado para a tua vida. Amigos, preste atenção, porque esse homem, ele estava ao lado do seu irmão Moisés para fazer ali algo acontecer. Ele estava ali para somar, mas enquanto o irmão sobe, enquanto Moisés vai ao monte, Arão, na sua precipitação, porque o precipitado peca, a Bíblia fala sobre isso, quem se precipita peca. Ou seja, toda pessoa precipitada, ela tem a tendência de cair, e cair feio, muito feio. Olha o que aconteceu aqui, verso 2, e Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro, e começou a pedir para o povo, pendentes de ouro que estão nas suas orelhas de vossas mulheres, orelhas de vossos filhos, orelhas de vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Bom, nós vamos dar sequência aqui, nós vamos dar continuidade, mas eu gostaria de chamar agora como seria um Arão nos dias atuais, nos dias de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu tenho uma sociedade com meu irmão, um trio. Eu, meu irmão e minha irmã. Somos os três. Estamos juntos em tudo que a gente faz. Só que o meu irmão, ele é o maior acionista. Ele tem mais de 80% da empresa toda. Ele que comanda. A palavra final é dele, mas ele não gosta de se expor. Então eu tô ali para cuidar das coisas. Falo com a imprensa, com os jornais, falo com os funcionários. Na hora de reunir os líderes dos departamentos, eu tô ali, eu falo, mas ele aqui comanda tudo porque a maior parte da empresa é dele. Mas teve um dia que eu esqueci disso. Eu comecei a mudar tudo na empresa, porque eu que falava sempre, achei que eu tinha esse espaço, já que 20% da empresa é minha, mas fiz errado. Meu irmão, depois disso, precisou corrigir o grande prejuízo financeiro que a gente teve. E aí ele tomou as rédeas para ele mesmo. Eu achei que eu podia, mas eu não tinha o talento de decidir as coisas da empresa como ele não. Eu só tinha mesmo a condição de falar. Falar eu sabia falar. Mas de pensar como ele, tenho não. Prazer. Eu sou Arão, irmão de Moisés, nos dias de hoje. Bom, então puderam acompanhar como seria o Arão nos dias atuais, nos dias de hoje. Mas voltando à palavra, queridos, quando você não espera o tempo de Deus, você acaba perdendo aquilo que você tem, como posse de propriedade sua. Você vê que os homens, as mulheres, os filhos, as filhas começaram a ter que liberar os seus pendentes, aquilo que eles tinham de valor.
quando você não respeita o tempo, você perde aquilo que é valoroso e que é de posse e propriedade sua, particular sua. Você acaba tendo que abrir mão de tudo isso. Mas por quê? Por falta daquela chamada paciência. O tempo de espera, ele é muito importante. Quantas pessoas não sabendo esperar, estão aí se perdendo financeiramente, empregando o seu dinheiro, empregando ali o seu sentimento, ou seja, estão pecando por não saber aguardar o tempo de Deus. Para encerrar aqui, ele vai dizer, e ele os tomou das suas mãos. Quem? Arão. E trabalhou o ouro com o buril, fez dele um bezerro de fundição. Sabe o que houve? Uma idolatria. O povo acabou se voltando para a idolatria e devassidão se corrompeu. Queridos, espere o tempo certo, porque o Senhor sabe de todas as coisas o que é melhor para você, o que é melhor para todos nós. Não coloque a precipitação, não se precipite, porque todo que se precipita peca. Por isso Arão acabou pecando por conta da sua rebeldia. Não saia do plano e da proposta do Senhor. Bom, vou ficando por aqui. O nosso programa Agente da Gente, ele se despede. Deus te abençoe.